Fala pessoal, Carol por aqui. No conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Deep Backlog ou Backlog Deep. Vocês já ouviram falar nele? Calma, depois da vinheta eu vou te explicar direitinho o que é, quais são os benefícios e quais são os pontos negativos dessa estratégia de gestão de backlog. Depois da vinheta. Então, pessoal, passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o conceito do Deep Backlog. Não sei se é um termo que vocês já estão acostumados. Ele é bem comum ali, é um acrônimo, é uma forma da gente dizer. O Deep vem de detalhado, adequadamente, tá? O E de algo emergente. O outro E é de algo que seja estimado. E o P é de priorizado. Tá? Então, o Backlog Deep, ele é uma forma de descrever as características essenciais, as características mais importantes de uma gestão de Product Backlog, de gestão do backlog de produto, tá? E aí é costumeiro ver o framework Scrum utilizando, se apropriando do conceito do Deep Backlog. Outros modelos podem usar? Pode, gente. O conceito, ele é amplo, ele tá aí para você pegar, a agilidade é bom disso, você pega, adapta, tá? Adaptabilidade. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma das letras e o quanto a gente consegue entender de cada uma delas dentro do backlog. Primeiro é o D de detalhado de forma apropriada, adequada. O que quer dizer isso? Quer dizer que, minimamente, para um bom backlog, um backlog que a gente consiga ter o mínimo de retrabalho dele, a gente precisa que os itens desse backlog, eles estejam detalhados o suficiente, tá? Para que a equipe, o time de desenvolvimento, ao puxar essa demanda, ele possa entender o que foi solicitado, o que precisa ser feito. Desculpa. E, principalmente, não vai tolir o time de dev. Não é para que esse time perca a tomada de decisão, a criatividade. Pelo contrário, eu coloco informações suficientemente detalhadas para que eles, lendo, entendam, e nas reuniões de refinamento a gente consiga fazer com que o que foi pensado pelo time de negócio, o time de produto, o time de UX consiga ser desenvolvido, tá? Então, aqui, a gente tem que entender que é detalhado o suficiente para o time entender, compreender o que é necessário, mas eu não posso perder a flexibilidade do time de desenvolvimento de começar ali o processo dele e aquilo não seja algo enraizado, tá? Então, é o detalhado na medida correta. E aí, esses detalhamentos, eles podem ir incrementando, porque eu vou começar numa escrita de história, depois eu vou passar por um refinamento, quando entrar o material de UX, a gente vai detalhar ainda mais. Passou para o refinamento funcional, chegou no refinamento técnico, ele já está bem redondinho. E aí o time de dev vai pegar aquele item e ele vai estar da forma necessária, mais alinhada com as necessidades de entrega de valor do produto. E é isso a gente tem aqui que vai minimizar o retrabalho. O time ele vai ter facilidade de poder fazer as quebras, as estimativas de forma mais coerente. Indo para o primeiro E, que é o de emergente. O que quer dizer isso dentro do Backlog Deep? O E de emergente, ele está dizendo para a gente que o backlog ele é dinâmico, tá? E ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, à medida que a gente vai entendendo sobre aquele item, a gente vai escrevendo, recebendo feedback do usuário, novas ideias vão surgindo, eu vou tendo dados, eu vou adicionar um novo item ao backlog, ou eu vou fazer uma melhoria em cima de um item que já foi entregue, tá? Ou eu vou remover um item que era uma melhoria já prevista, mas que com os dados que eu tive daquela entrega, não faz mais sentido. Então, o emergente quer dizer que esse meu backlog ele não é fixo, tá? Ele está ali, ele é uma foto das necessidades naquele momento, mas com o passar das entregas, com os feedbacks, com os resultados que a gente vai colhendo, a gente vai ver se tem necessidade de abrir uma melhoria para algo que já foi entregue, porque os dados mostraram para a gente que precisava, ou até mesmo remover um item que estava ali, porque os dados mostraram que não era necessário. Então, o backlog é vivo. Então, o emergente é para trazer essa questão que o backlog é vivo e dinâmico. O segundo E é do estimado. Esse aqui traz pra gente é que cada item do meu backlog ali, do nosso backlog, ele precisa ser estimado em tempo de esforço.
o esforço necessário para fazer a implementação daquele item. E aí, quem dá esse esforço é o time todo ali em conjunto. O time dev ali vai olhar para aquela escrita e por isso eu preciso ter um detalhado suficientemente para que o time de desenvolvimento, ao pegar aquilo, ele consiga estimar com uma assertividade maior do que uma escrita padrão, tá? E aí, com isso, a gente vai permitir que as equipes, os times de desenvolvimento consigam fazer o planejamento de forma mais assertiva, mais adequada daqueles itens que foram colocados, quebrar aquilo em tarefas, conseguir saber quais são as quantidades, ter uma noção e uma mensuração de, cara, a capacidade de trabalho para fazer esse item aqui é tanta. E aí a gente consegue ser mais assertivo. Vão ter uma previsibilidade maior. Então, o estimado é muito para isso. Quanto mais informações detalhadas e que não quebrem ali um pouco a criatividade do time de desenvolvimento, eu consigo estimar, eu consigo fazer o levantamento de horas, o levantamento de tarefas necessárias para completar aquilo. Beleza? E, por fim, não menos importante, vem o P de priorizado. O P de priorizado, ele foca muito que os nossos itens do backlog, eles precisam ser ordenados, tá? De acordo com a relevância e valor para o meu cliente, para o meu usuário. Então, quando a gente fala de priorização do backlog, e o papel da pessoa de produto, que está ali como dono do produto, se tiver PO, no caso, é pegar e manter essa priorização. E aí a gente pode ter ritos, como um rito de backlog, onde seja revisitada os itens que estão no backlog, conforme dados do que foi entregue, conforme mudanças ali, negócio solicitou uma nova demanda, etc., a gente consiga repriorizar para garantir que aquela ordem de itens esteja sempre mais atual possível. Então, o priorizado ela vai nos ajudar para que o time de desenvolvimento saiba aquilo que está ali nos primeiros itens a serem feitos mexe no ponteiro, gera relevância para o meu usuário, para o meu cliente. Beleza? Então, a priorização ela é fundamental, ela é essencial para que a equipe, o time, consiga focar nos itens que são importantes para conseguir gerar uma mexida no ponteiro, para entregar valor de forma mais eficiente e até incremental. Ok? Então, com o Backlog Deep, eu não sei se vocês já estavam familiarizados com esse, mas antes de eu continuar, se inscreva no canal. Sai conteúdo toda segunda, quarta e sexta. Esqueça de dar o seu joinha se você gostou do vídeo até aqui. Se você não gostou, escreva no comentário porque não gostou, sugestão, deixa ali, compartilha esse vídeo. Mas voltando aqui. Então, eu já falei para vocês o que significa o DEEP do backlog, recapitulando, detalhado de forma necessária. Eu vou entrar no estimado, depois do estimado, é o detalhado. Depois do detalhado é o emergente, que é aquele que ele é dinâmico, ele evolui, ele é vivo. O estimado, que a gente consiga fazer as estimativas de forma mais certeiras, ter uma previsibilidade maior. E, por último, a priorizado, a gente garantir que sempre ali o meu backlog está priorizado com os primeiros itens sendo os itens mais relevantes em termos para o negócio, para o usuário. A gente vai ter mudança no ponteiro, tá? E aí, continuando aqui para a gente já daqui a pouco ir para o fechamento do vídeo, falar aqui o porquê é importante a gente pensar no Backlog Deep. Ele ajuda que a gente tenha uma visão clara e uma visão adaptável de todas as funcionalidades e requisitos do meu produto. Porque eu sei que tudo que está ali naquela lista do Backlog, ele realmente está detalhado, o meu time vai pegar aquilo, vai entender, a gente vai passar pelos ritos e vai conseguir refinando de forma mais orgânica, mais estruturada. A gente vai conseguir ter uma estimativa para até passar para o stakeholder uma previsão mais acertada de quando aquilo vai ser entregue. A gente vai ter, com base em dados nas entregas, poder ajustar a prioridade dos itens e até mesmo fazer com que os itens possam ser adicionados novos itens ou removidos itens que a gente percebeu que não faz mais sentido para o produto, para o usuário, tá? Então, ele nos ajuda a ter essa visão clara e adaptável de tudo que a gente tem que entregar para o produto. E isso vai fazer com que o nosso time de desenvolvimento e o time de negócios entendam o que precisa ser feito, o porquê precisa ser feito, quando, porque eu vou ter uma ordem de priorização, quais os resultados estão sendo entregues, tá?
ele ajuda muito a gente ter uma gestão eficiente do meu produto. Garantindo muito que, assim, o time, cara, ele vai estar trabalhando no que realmente é necessário. Eu vou reduzir ali o meu retrabalho, porque eu estou entregando algo mais detalhado, eu estou fazendo refinamentos, eu estou garantindo que o meu time de desenvolvimento esteja muito alinhado. Mas vamos lá. Benefícios. Quais são os benefícios? Vou trazer para vocês 3 benefícios aqui do Backlog Deep. A gente usa aqui no time Backlog Deep. Primeiro benefício é a visão clara do produto. Foi o que eu falei ali. A gente consegue ter uma visão clara, transparente, detalhada do que tem que ser feito, do que vai ser priorizado. Todo mundo vai entender o que está sendo construído, quais os objetivos. Detalhado o suficiente para que o time não perca a criatividade dele. Estimado o suficiente para que a gente tenha uma certa acurácia do que vai ser entregue. A gente vai conseguir fazer as priorizações com base nas entregas de valor e a gente vai conseguir ajustar, tirar, colocar coisas com base em resultados das nossas entregas. Ele permite agilidade, porque pode parecer burocrático, tudo isso é detalhar pra caramba, ficar sempre ali olhando o backlog, mas ele traz uma agilidade que permite que a gente consiga atuar rapidamente a mudanças. Subimos uma funcionalidade, rodou durante uma semana, começamos a ter resultados, precisa abrir uma melhoria. Ou, sabe aquela melhoria que estava prevista? Não precisa mais, porque essa aqui já sanou. Então, a gente consegue ter uma resposta à mudança muito maior, tá? Apesar de parecer que ele é mais burocrático. E a gente consegue ter ali o terceiro benefício, estimativas mais precisas, porque a gente consegue detalhar mais, passando mais informações para o time técnico. O time técnico vai conseguir fazer as quebras mais eficientes, vai conseguir fazer o levantamento de esforço mais próximo da realidade. A margem de erro, ela diminui em relação ao backlog tradicional. Bom, e aí, Carol, mas e os pontos negativos desse backlog deep? Pontos negativos, 2 aqui. Sobrecarga de detalhes. Eu não vejo como negativo, mas eu tenho que listar aqui. Detalhar os itens pode gerar uma sobrecarga de informação se você botar detalhe para caramba. Por isso tem que pesar a mão, medir ali se as informações que vocês estão colocando estão sendo redundantes, está enchendo linguiça, ou se são informações realmente certeiras para que o seu time de desenvolvimento consiga fazer o dimensionamento, tá? Segundo, a priorização complexa. Por quê? Eu começo a ter muita gente envolvida ali. Cara, eu estou passando vários detalhamentos, a gente está recebendo os critérios, eles podem estar divergentes para a prioridade. Então, essa história ela vai ser priorizada agora, mas o resultado mudou. Então, não vai ser prioridade. A priorização pode se tornar mais complexa porque eu estou envolvendo muita gente, estou trazendo uma colaboração. Não vejo isso como pontos negativos, mas tem gente ainda que bate que o backlog deep ele pode atrapalhar a agilidade, apesar de eu discordar, e eu vejo que a médio prazo o backlog deep ele nos ajuda a ficar mais ágeis por termos transparência, permitirmos colaboração, sermos mais assertivos, tá? Então, ele é uma abordagem eficaz para criar o backlog de produto. Você pode testar se a maturidade do teu time tá pronta para trazer o backlog deep. Não que ele seja melhor ou pior do que o outro, mas dependendo do momento que você está com o teu time, faça sentido você começar a trazer ali a questão de trazer um detalhamento muito mais eficaz, você começar a trazer o emergente, a ver aquilo que, cara, esse item aqui eu posso tirar, esse item eu posso colocar, você consegue estimar melhor e você consegue priorizar melhor. Em resumo, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês já conheciam o Deep Backlog, se vocês utilizam, se vocês já viram alguém utilizando. Quais são suas considerações? Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar e vamos simplificar aí a agilidade e a área de produtos. Tchau, tchau, pessoal!